Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Todos que estáis... E o que mais? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Para a vossa... Sabe esse texto em si, tão conhecido? Pode deixar para a gente Mateus 28. Ele fala especificamente de dois processos, de dois convites que Jesus nos faz. O primeiro convite é um convite ao alívio. Mas alívio e descanso são coisas completamente e totalmente diferentes. Você pode estar aliviado, mas continuar cansado. Então há uma proposta de Jesus, uma proposta de caminhada, um início de caminhada e consequentemente um avanço que a gente precisa ter. A primeira proposta: vinde a mim, quem está cansado, para que nesse convite, na adesão desse convite, você encontre alívio. Mas há uma segunda proposta, que é tomar o jugo de Jesus. E aí eu gosto muito de mencionar um exemplo. Quando você, porventura, se você já viveu isso algum dia, né? Você acabou a gasolina do seu carro. Quem já viveu isso aqui? Ficou na pista sem gasolina, por algum motivo. Recentemente eu tinha um carro, uma CR-V que eu tinha, a bomba, o medidor de combustível estragou. E eu fui na Honda e a Honda não tinha a peça. E eu não queria pôr uma peça paralela. Então eu fiquei sem. Então o que eu fazia? Eu completava o tanque e aí eu ia medindo mais ou menos pelo instinto de quando a gasolina daria. Mais umas 2 vezes Fábio foi me socorrer, né, Fábio? E João também, né, João? Foi me socorrer. Por quê? Porque uma vez no meio da avenida, um carro legal, e aí imagina você sem gasolina. Uma vez me chamaram para jogar bola na Aldeia do Vale. E aí eu fui, quando eu fiz aquele balãozinho para poder pegar o negócio, falei, pô, vou jogar lá. Ia ter um monte de gente lá e tudo mais. Rapaz, não tinha, acabou a gasolina no caminho. E aí eu parei um motoqueiro na rua, o motoqueiro saiu, comprou a gasolina para mim, voltou e eu tive que pôr a gasolina no carro. Resumindo, cheguei na Aldeia do Vale parecendo um frentista de posto, fedendo a gasolina, e ali e tal, com aquele negócio, né? Enfim, porque não tinha um medidor de combustível ali que me apontasse a autonomia do carro. Em dados momentos, você, quando acaba a gasolina, você empurra o carro. Quem já empurrou o carro aí? Quem não levantou a mão é porque é próspero, né? Nunca passou por isso. Nunca chorou por um pacote de bolacha. Nunca comeu esquentado, né? De tudo que sobrou. Mas eu já empurrei carro. Contar um pecado para vocês. Eu já tive um Chevette. Quem já teve Chevette? Oi, mas levantou a mão ali. Boas lembranças. A minha não é boa lembrança, porque o Chevette era álcool e eu morava em Santa Catarina, sul do país. Uns 6 meses do ano faz uns 10 graus. Não tinha anjo que fazia aquilo pegar, meu irmão. Fiz um curso de mecânica quando eu tinha o Chevette. Depois do Chevette eu tive o missionário Hulk, um Gol verde, 98. Mas vamos lá. Você empurra o carro. Aí quando você empurra o carro, ou quando você vê alguém, ou quando alguém está chegando, você fica aliviado. Só que o alívio de encontrar o posto, ou o alívio de que alguém te ofereça socorro, não produz descanso, só produz alívio. Você está comigo aqui? Você vai na academia, você precisa ir, né? Aí você vai lá, treina. Quando o treino acaba, quando você conclui, graças a Deus, aleluia, venci, está pago, você fica aliviado. Mas o descanso só vem depois que você toma banho, troca de roupa, descansa,
Enfim, alívio e descanso são coisas completamente diferentes. Completamente. Aí Jesus está chamando para dois polos distintos. Ele está chamando, olha, o primeiro resultado é o alívio. Está cansado e sobrecarregado? Vem, eu tenho alívio para você. Mas existe uma segunda proposta, existe um segundo resultado. Por as pessoas não compreenderem, não entenderem isso, o que acontece? Muita gente vive correndo atrás de alívio. Ela vem no culto, ela se sente aliviada, mas o casamento continua ruim, a vida financeira está ruim, a sua cabeça não está legal. Por quê? Porque você está buscando e vivendo de alívio em alívio. São dois convites, duas respostas que você precisa dar para esse convite, para esses convites. E todos esses dois convites produzem resultados completamente diferentes. Teve um dia que Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Só um. Eu gosto de pensar que os 9 não foram curados, foram sarados. A cura é processual. Até hoje eu estou sendo curado de coisas. Mas 9 entre aqueles se sentiram aliviados, porque agora não precisam mais viver fora da cidade como os leprosos viviam. Porque agora, sabe, eles não produzem nenhum tipo de desconforto para quem está ao lado deles, para quem vive com eles. Eles podem agora confraternizar, conviver, se relacionar. Mas um entendeu que existe mais, que existe algo além do alívio, que existe algo além da sensação que uma palavra, uma música, uma reunião como essa me promove, me produz. Quantos estão aqui comigo? Há muitas pessoas procurando Jesus em busca de alívio. Jesus oferece isso. Eu não estou dizendo que Jesus não oferece. Ele curou os enfermos, Ele tocou nos doentes, Ele resolveu problemas. Mas há um problema em estacionar nesse lugar. E tem muita gente que estaciona. Há um problema grande em viver a vida atrás disso. E aí quem vive atrás de alívio procura o lugar onde ela vai se sentir mais aliviada. E aí ela está olhando para tudo o que produz a ela alívio. Mas o que acontece, pastor? Ela continua cansada, ela continua exausta. Parece que aquele remédio para alívio é uma espécie de paliativo, sabe? Mas aquilo volta. Há quem diga que procuramos Deus pelo amor ou pela... A esmagadora maioria das pessoas procura pela dor. Mas nada de amor na procura. A minha procura a Deus foi só pela dor mesmo. E pensa numa dor. Então a maioria de nós, dentro desse contexto, nós nos identificamos com esse primeiro convite, com esse primeiro chamado, com os problemas que a gente precisa resolver, com o filho que está na droga, com o casamento que está acabando, com a minha saúde que está se deteriorando, com a enfermidade que me assola, com os medos que eu carrego. A maioria de nós procura Deus nesses momentos. E Jesus convida você. Vem, está cansado, está sobrecarregado? Jesus, o Jesus que está aqui tem alívio para te entregar. Entretanto, existe um nível muito mais fundo, muito mais profundo. Sabe? O amor é desenvolvido e ele é fruto de conhecer Deus.
E o convite, o segundo convite é justamente esse. É um convite para um lugar que no meu espírito eu sinto que algumas pessoas aqui nunca acessaram. Você está vivendo de alívio em alívio há anos. Anos. Você se alivia, aí depois volta tudo, e aí você vai se aliviar de novo. E a gente se torna viciado em sensações que produzem alívio. Mas a gente nunca encontra esse lugar, sabe, esse segundo convite, porque talvez a gente não responda da maneira que Jesus está esperando a gente responder. Nós como igreja, eu na condição de seu pastor, gostaria muito de te ver indo além dessa primeira proposta, amém? Para que você vá além do primeiro resultado, para que você não seja alguém só meramente aliviado. A segunda proposta é trocar o seu jugo. A segunda proposta é sincronizar a sua caminhada com a maneira como Jesus caminha e anda. A segunda proposta é você ir para um lugar onde você vai entender que a bênção do Senhor enriquece, mas ela não acrescenta dores. A segunda proposta é aquela que não rouba o seu sono. A segunda proposta é aquela que você dá, sabe, a liberdade para Jesus tocar em lugares da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar. Eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que você precisa, eu não conheço o tamanho do seu problema. Eu sei que o meu Jesus tem alívio para você, mas Ele também tem um segundo convite. Ele quer dar descanso para você. Irmão, quanta gente cansada. Nós estamos agora no mês do Setembro Amarelo. E ontem eu estava vendo uma matéria de uma jogadora de vôlei, campeã olímpica, mulher que colecionou títulos, uma carreira brilhante, não dava nenhum sinal de que poderia cometer o que cometeu. Morava no 17º andar de um prédio, apartamento do 17º andar. E uma pessoa que é campeã, que pulou de lá e morreu. E é até difícil para a imprensa dar uma notícia dessa. Eles estão suspeitando, assim que eles colocam. Quando eu vi, eu fui ler. Eles estão suspeitando que ela se suicidou. Ninguém cai do 17º andar de um prédio, irmãos. Alguém pula de lá. As medalhas, sem ser obviamente insensível com essa situação, mas certamente as conquistas que ela teve, toda a grandeza que ela obteve na sua carreira, lhe produziu alívio. Mas o que ela precisava mesmo era de descanso. Pessoas que cometem um ato como esse, é muito triste. Para a família é triste, para a imprensa é triste, para o meio do esporte é triste, para todo mundo é triste. Mas uma pessoa dessa, a busca dela é a busca por uma coisa que está além do alívio. E a única pessoa que pode produzir descanso para a nossa alma não é o dinheiro, não é a propriedade que você compra, não é o crescimento exponencial do seu ministério, do seu trabalho. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Não há descanso fora de Jesus. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, você vai continuar cansado. Existe uma segunda proposta, existe um segundo convite. Sabe, coloca pra gente o segundo versículo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sabe, é interessante essa palavra jugo. E aqui na nossa região,
como a gente tem uma convivência muito próxima de fazenda e todo o contexto agropecuário, talvez para a gente é simples a gente entender o que é jugo, sim ou não? E o jugo, ele é conhecido também como canga. E o que é isso? É um aparelho de madeira, sabe, para unir dois animais, a fim de que eles trabalhem juntos. A palavra jugo também, na Bíblia, ela é usada para relacionamento. Você não pode se unir a um jugo, o quê? Desigual. Qual o prejuízo que isso produz? Biblicamente falando, sabe, o jugo é aquilo que faz com que um animal, na transmissão, na figura pedagógica que Jesus usa, para que todas as pessoas naquele lugar pudessem entender. Olha para mim, ele está dizendo o seguinte, que no jugo, na canga, um animal determina como o outro animal vai andar. Uma pessoa que tem uma velocidade, que tem uma maturidade, uma compreensão da caminhada, vai fazer com que aquela pessoa caminhe com ela e siga os seus passos. Jesus está falando o seguinte, olha só, se você quer viver o segundo resultado, você precisa abandonar o seu jugo e tomar o dele. No processo da canga, normalmente um animal machuca o outro, porque um é mais rápido. Quem já viu isso aqui? Um é mais rápido, o outro quer ir para uma direção, o outro quer ir para outra direção. E o que acontece? Com a canga, eles começam a brigar. Então eles não conseguem produzir nada. Normalmente os animais que são muito bravos, eles determinam o jeito do outro caminhar, e o outro não caminha, ele arrasta aquele para o caminho que ele quer ir. Agora preste atenção, como a pedagogia de Jesus é linda. Ele está dizendo, olha para mim, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe o que ele está dizendo? Ele nunca vai obrigar você a ir para um lugar que você não queira. Ele nunca vai machucar você na caminhada. Ele nunca vai arrastar você por lugares à força. Ele está dizendo, olha, você quer encontrar descanso para a sua alma? Sabe, irmãos, o que eu estou dizendo aqui não é nada complicado. E talvez é a palavra mais pastoral que eu pudesse trazer. Você quer de fato viver como alguém que tem descanso? E o que é o descanso, pastor? O alívio é Deus resolvendo os nossos problemas. O alívio é quando Deus acalma as nossas tempestades. Ele faz isso, glória a Deus. Mas o descanso é quando Ele te dá a condição de dormir em meio à tempestade. No alívio é você achando que vai morrer, que esse problema vai te matar, que essa situação vai te destruir. Então Ele vem, sabe? Vinde a mim, você que está cansado, carregado, no meio de uma tempestade, eu vou acalmar as suas tempestades. Só que quando outra tempestade vier, e elas virão, quando os outros problemas vierem, Ele está te chamando para um lugar, para um outro nível de fé. Eu quero a fé que acalma as tempestades, mas eu quero a fé que me ajuda a dormir no meio delas. O mundo está cansado, gente. O mundo é rápido demais. As coisas são rápidas. E as pessoas querem obrigar a gente a andar nessa velocidade. E essa velocidade em que o mundo anda não respeita a vida. As pessoas estão cansadas. Essa velocidade e essa ambição desenfreada virou máquina de moer gente. A gente vê adolescentes com síndrome do pânico, com burnout, com obesidade, mas desinformado nunca.
E você que tem um filho criança, olha para mim. Seu filho vai crescer. Seu filho vai crescer. E não adianta você falar uma coisa e fazer outra, achando que ele vai ficar com o que você está falando. Não, ele vai fazer o que te vê fazendo. Ele vai seguir a sua trilha de cansaço. Ele vai seguir a sua trilha, o seu rastro, de uma velocidade que não respeita, sabe, as suas próprias limitações. Qual é a proposta de Jesus para você hoje? Você precisa de alívio? Em nome de Jesus, receba alívio da parte de Jesus. Mas existe um lugar que o dinheiro não te leva, que a influência não te leva. Existe um lugar aonde você decide caminhar como Jesus quer que você caminhe, aonde você decide aprender de Jesus, aonde você decide conhecê-lo, aonde você decide se render completamente a Ele, aonde você decide ajustar a sua agenda, aonde você decide, sabe, remanejar a sua vida, para que você encontre nele descanso para a alma. Ninguém pode te dar isso, meu filho. Ninguém pode te dar isso, minha filha. Ninguém pode te dar. Isso é uma coisa que não se compra. A tecnologia pode avançar muito. Eles podem inventar máquina para tudo, menos para sondar a alma do homem, menos para dar um diagnóstico, um parecer. Você tem raio-x, ressonância magnética, você tem ultrassom, você tem coisas que permitem, sabe, a medicina nos enxergar por dentro. Mas a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, e ela penetra, sabe, na divisão das juntas e das medulas, da alma e do espírito. Se você quer conhecer, se você quer, sabe, espiritualidade é isso, é se conhecer, é reconhecer suas limitações, é reconhecer suas falhas, é reconhecer suas debilidades e decidir viver a vida sem se render a isso, na perspectiva da graça de Deus. Perfeição tem um conceito diferente. Perfeição não é a ausência de falha, a ausência de defeito, a ausência de fragilidade. O contrário, é a consciência delas. Por isso Paulo dizia: eu me alegro nas minhas fraquezas, eu me alegro nas minhas imperfeições, eu me glorio nas tribulações. Por quê? Porque diante da revelação de Deus, ele aprendeu uma coisa: que Deus não aperfeiçoou o seu poder em talento, que Deus não aperfeiçoou o seu poder em dinheiro, que Deus não aperfeiçoou o seu poder em influência. Deus aperfeiçoa o seu poder na fraqueza do homem. Quanto mais fraco você se coloca diante dele, mais aperfeiçoado você é por ele. Existe um segundo convite para a sua casa. Existe um segundo convite para o seu casamento. A esmagadora maioria de nós viemos para Jesus mediante a dor, mediante os percalços, mediante as aflições, porque alguém chegou na nossa vida com a mensagem certa, num momento muito caótico e confuso. Alguém nos trouxe essa mensagem e ela produziu alívio. E a gente começou agora então caminhar em busca desse alívio, e a gente se aliviou, e a gente está aliviando de novo. E tem gente que vai para a conferência lá do outro lado do planeta, glória a Deus, vá. E depois ela vai para o culto, e depois ela vai ouvir o pastor fulano de tal, e depois ela vai ouvir não sei mais quem, mas ela está só aliviando. A minha oração é para que hoje, nessa noite, você tome uma decisão no seu coração. E se Jesus está falando com você, não endureça o seu coração. É que hoje você diz: eu vou abandonar o meu jugo, e eu quero seguir os passos de Jesus. Por quê? Porque se Jesus é o dono da igreja, olha como é isso. Quem é o dono da igreja? Fala mais alto, garoto. Quem é o dono da igreja? Mas olha como é interessante. Quando ele vai escrever para a igreja de Laodiceia,
A última das 7 igrejas lá de Apocalipse, ele é o dono da igreja. Mas ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. A gente usa muito esse texto para apelo, e está tudo bem. Mas esse texto, o contexto que o envolve, é uma carta escrita de Jesus para uma igreja. E ele está escrevendo para a igreja o seguinte: olha para mim. Ele está dizendo: eis que estou à porta e quem bate está do lado de fora ou do lado de dentro? Ele é o dono da igreja. Deixaram ele do lado de fora daquilo que ele é o dono. E ele é tão gentil que ele está batendo. Imagina você, quem é empresário aqui? Imagina o seu funcionário chegar amanhã e te deixar para o lado de fora da sua empresa e te roubar o acesso daquilo que é seu. E agora o que você vai fazer? Cara, vou apertar o interfone. Como assim? Você é o dono. Chama um advogado, reivindica seus direitos. Isso é seu e está certo, tem que fazer isso mesmo. Mas Jesus é tão fora da curva, ele é tão manso e humilde. Quem está te chamando para andar com ele é manso e humilde, que ele, sendo o dono da igreja, ele diz: ei, deixa eu entrar, porque eu vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu entrar nas suas emoções. Deixa eu acessar lugares que você nunca deixou ninguém acessar. Chega de viver só de alívio. Chega de ficar 10 anos expulsando os mesmos demônios. Chega de ficar andando de lugar em lugar, procurando algo que te alivie mais. Está na hora de deixar o seu jugo e tomar o jugo dele. Está na hora de deixar ele conduzir os seus passos. Está na hora de deixar ele conduzir a sua caminhada. Está na hora de sair da margem. Está na hora de sair da murmuração. Está na hora de sair, sabe dessa mania de ser especialista em Deus. Está na hora de ir para um lugar mais fundo. Está na hora de aprender dele. Está na hora. Andar como eu ando, viver como eu vivo. Jesus não quer meramente resolver os nossos problemas. Ele até começa fazendo isso. E eu acredito que existam tempestades aqui hoje que precisam ser acalmadas. E Jesus vai acalmar os ventos, as ondas fortes. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Ele vai acalmar essas tempestades para você. Ele faz isso. Ele é bom. Mas olha para quem está do seu lado, tem mais. Mas ele deseja nos atrair para esse lugar de compromisso. Esse é o motivo de podermos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos. Jesus quer te levar além dos primeiros socorros, além da intervenção. O descanso não está em entregar o jugo. Eu vou deixar meu jugo agora. O descanso está em carregarmos o dele. Olha, presta atenção. Depois que Jesus multiplicou os pães, foi o milagre mais público de Jesus. Você imagina isso? Está todo mundo com fome. Irmão, estou todo dolorido. Todo dolorido. Todo. Mas é todo. É inteiro assim. É que vocês não viram a mão do Leandro e a mão do pastor Júnior. Nós compramos umas costelas para ir para a chácara. Vamos fazer a costela? Vamos fazer a costela. E aí chegamos lá, o lugar que a gente achou que a gente ia poder usar, a gente não pôde. E agora, meu Deus, nós compramos costela, vamos fazer como? Esse montoeira de gente, nossa cozinha pequena, acampamento, nós ficamos em barraca. Nós não, eu não fiquei. Você também não, João? O João é nojento, gente. O pastor João chegou num trailer, tipo Yellowstone, assim, esse americanozão. Mas o pastor Carlos ficou na barraca. Muitos irmãos aqui ficaram. E aí nós com essas costelas, Alessandro, e agora, meu? Que marmota é essa? Como é que nós vamos cozinhar essas costelas? É a carne que nós temos para servir esse povo. Meu Deus, aí meia-noite eles querendo ir buscar espeto. Aí eu não vou colocar meus 2 velhinhos na estrada de chão para buscar espeto. Eu falei, não, vai mexer com isso não. Vamos dar um jeito. Aí eu acordei 6 horas da manhã. Falei, vou fazer um negócio que eu já fiz. Vou fazer um buraco no chão de 1 metro.
encher de lenha, queima a lenha, a gente faz uma grelha ali em cima e cozinha as costelas nisso. Bora, bora. Só que deu 6 horas da manhã, estava eu, Deus e o Richardson. Fica de pé aí, Richardson. Você é um guerreiro, gente. Uma salva de pau para ele. Só que o Richardson é da cidade. Richardson, eu acho que ele via enxadão, ele nem sabia o que era. Apresentei para ele um enxadão. Muito prazer aqui. Rapaz, nós começamos. Só que quando a gente batia o enxadão no chão, saía até faísca, de tão duro que o chão tá. Rapaz, e nós começamos. E começamos a vencer, orando para passar a gente. E quando passava a gente, pastor Edivan mesmo passou lá longe assim, ó. Edivan, vou tomar um remédio, remédio. Nunca mais voltou. Estamos esperando ele até hoje. E nós começamos. Igreja é tipo prefeitura. Alguém trabalha na prefeitura aqui? Mas a prefeitura tem uma dinâmica interessante, né? Porque um trabalha e 5 olha, né? E aí a gente começou ali a furar aquele buraco, naquela empolgação. Vamos fazer a costela, vai ficar maravilhoso. E ficou, deu certo. Mas custou caro, irmão. Eu preferia ter comprado as costelas aqui e levado para esse povo comer. E a gente furou o chão lá e tal, e ficou muito bonito, deu tudo certo lá e tudo mais. Mas eu fiquei muito cansado. E aí eu fico pensando, irmãos, na multiplicação dos pães. Porque havia uma expectativa daquelas pessoas como a nossa ali. A gente estava ali e tinha que resolver o problema da comida de todo mundo. A gente resolveu. E aí quando resolveu, todo mundo filmou, todo mundo comeu. E ontem à noite a gente comeu, feliz da vida, foi ou não foi? Meu Deus, está muito gostoso, glória a Deus, deu certo. Mas aqui na perna, aqui ó, meu Deus, aqui a minha mão ó, para fechar, ela não abre direito não. Jesus, quando multiplicou os pães, as pessoas ficaram com alegria maior do que a nossa de ontem. Muito maior. E aí o que eles queriam? Transformar Jesus em rei. Por quê? A gente ficou aliviado quando a costela ficou pronta, mas o descanso vai demorar uns 3 dias para essa dor aqui sair. O calo passará na mão do Leandro, né, Leandro? Quando as pessoas estavam lá no deserto, aquele monte de gente, e aí os discípulos procuraram Jesus dizendo: Jesus, despede a multidão, deixa eles embora, no caminho eles encontram comida. Não, dá a vocês o de comer. Isso é surreal, ele está doido. Como é que nós vamos fazer tanto buraco no chão, passar esse tanto de costela? Não tem como. E eles fizeram a soma, a conta, e aquilo não fechava, aquela conta não fechava. Não bastava 300 denários para dar comida para todo mundo. E Jesus falou: vai ver o que vocês têm. E eles foram e acharam o quê? 5 pães e 2 peixes. Aquele foi o milagre mais público de Jesus, o mais famoso. Porque imagina, certamente tinham ali 15 a 20 mil pessoas. Então imagina 15, 20 mil celulares filmando, olha que coisa linda, estamos aqui no deserto, esse homem é bom demais, multiplicou pão. Quem que ele tem que ser? O nosso rei. Por quê? Porque é alguém que produz para nós alívio. Esse cara nos aliviou. A gente estava aqui no deserto, sabe, nessa condição de fome, de desesperança. De repente ele pegou 5 pães e 2 peixes, partiu o pão, deu graça, rapaz, e todo mundo comeu e sobrou 12 cestos cheios. Que coisa linda. Alguém pode dizer um glória a Deus? A igreja de Jesus estava bombando. E normalmente quem caminha nessa frequência de dar só alívio sempre atrai muita gente. As pessoas gostam disso. Mas aí Jesus foi para o deserto e essa multidão seguiu ele. O que essa multidão queria? Transformar Jesus em um rei. Por quê? Porque ele nos alivia. Quando a gente tem fome, ele multiplica pão. Mas lá no deserto, ele pregou uma mensagem muito dura, Fábio. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. Tinha muita gente. E eu não consigo imaginar Jesus falando isso baixinho,
como eu estou falando, ele não tinha um microfone. Ele precisava de um lugar aberto para gritar essa mensagem. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. E as pessoas começaram a ir embora. Por quê? Porque o que elas queriam era o pão quando elas tivessem fome. Elas queriam o rei que me alivia quando eu tenho um problema. Elas queriam, sabe, viver ali à custa do primeiro socorro, da intervenção quando os meus problemas aparecem. Jesus estava convidando aquelas pessoas para um nível muito mais profundo. Olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. E as pessoas começaram a ir embora. E à medida com que Jesus gritava essa mensagem, as pessoas iam indo embora. Por quê? Porque ele estava oferecendo a segunda proposta da caminhada cristã. Você veio a Deus pela dor, você veio a Deus pela fome, você veio pela necessidade do pão. Ele multiplica pão, ele acalma os ventos, ele acalma os mares, ele resolve os seus problemas. Mas e agora, pastor? Agora ele quer te conduzir para um lugar de descanso. E você encontra esse descanso quando você abandona. Sabe, o preço da nova vida é a sua vida antiga. Você deixa a sua vida antiga, você decide andar com ele, se alimentar dele, conhecê-lo. E aí você encontra descanso para a alma. Com todo meu coração, com toda a força, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o teu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei. Todos os meus dias são pra ti. Aí alguns vão dizer: pastor, mas isso que o senhor está falando é muito pesado. Não faz sentido isso aí que o senhor está propondo ser um fardo leve, suave. Isso é pesado, pastor. Olha para mim. Pesado é o pecado, irmão. Pecado é pesado. A vida cristã não. 1 João capítulo 5 verso 3. 1 João capítulo 5 verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, e os seus mandamentos não são penosos. Coloca outra versão para a gente, por gentileza. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O pecado é, os mandamentos dele não. A pergunta que eu faço é: você está disposto a viver além do alívio? Ou você vai continuar buscando alívio? O que vai trazer você para Deus vai ser sempre uma dor? Você vai precisar sempre de um problema para poder buscar Deus? Ou você está disposto hoje, nessa noite, ou amanhã de manhã, ou no dia em que tudo isso explodir dentro de você, e essa palavra fizer muito sentido, e você tomar uma decisão no seu interior: eu quero ir para esse lugar de descanso. Já passei situações muito difíceis, assim como eu acredito que boa parte aqui também já as tenha passado, e me senti descansado, poder dormir. Situações de aflição, de traição, de calúnia, e poder dormir, poder descansar. Por quê? Porque você encontra esse lugar quando você decide aprender dele. Você já aprendeu sobre tantas coisas,
Eu conheço gente que sabe tudo sobre bolsa de valores, e o cara é gênio. Se eu não me engano, opera, faz lá quase 200 mil por dia, mas vive cansado. Conheço gente que aprendeu tantos idiomas, viaja o mundo, aprendeu sobre os negócios, aprendeu, e tudo isso é válido. Só que nenhuma das coisas que você aprender, essas coisas podem produzir um resultado financeiro, podem produzir um resultado de crescimento, podem levar você para outro nível naquilo que você faz e na forma como você vive. Mas se você aprender dele, você vai encontrar descanso para a sua alma. Se você aplicar tempo para aprender dele, você vai encontrar descanso para a sua alma. São mais do que milagres, mais do que problemas naturais e temporais resolvidos, mas é um lugar onde a sua alma encontrará o verdadeiro descanso. Como eu disse, não é a fé que acalma a tempestade, mas é a fé que te ajuda a dormir no meio dela. É a fé que te leva para a cova dos leões. Não te livra, mas te leva para a cova dos leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, as pessoas que foram jogar eles lá morreram. E a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 11 que pela fé eles apagaram a força do fogo. É interessante isso, Caio, eles não apagaram o fogo, eles apagaram a força do fogo. Ou seja, provavelmente alguns fogos vão visitar você. Provavelmente na sua jornada, na sua caminhada, você vai lidar com tribulações que vão ser fogo quente, fornalha acesa. Mas pela fé, conhecendo o seu Jesus, vivendo e andando sobre o jugo do seu Jesus, a força do fogo será apagada. Chega de alívio. Alívio é bom, mas o bom mesmo é estar descansado. Se descansar fosse fácil, não era mandamento. Deus descansou no 7º dia. Tem tanta gente cansada, irmãos. Tem tanta irmã cansada, tanto irmão cansado. Nesse contexto de Setembro Amarelo, a maioria dos suicídios são cometidos por homens que não conseguem encontrar um lugar para abrir seus corações, que não estão precisando nem chorar mais, é de urrar mesmo. Está cansado, está ganhando o mundo e perdendo a alma, está ganhando o mundo e perdendo aquilo que não se compra depois com o dinheiro que está se ganhando. Tem um Jesus aqui para te dar alívio, mas o que Ele quer ver mesmo é você deixando o seu jugo e tomando dele. Jesus não é evangélico. Ele não vai controlar e dominar a sua vida como alguns religiosos querem fazer. Ele é manso e humilde. Ele não quer nada seu. Ele quer seu coração. Ele quer conduzir você por essa estrada que você não consegue andar sozinho. Os lugares que Jesus te leva, você não acessa sozinho. Eu disse ontem, já estou terminando. Recentemente eu vivi uma experiência muito grande, uma conferência nacional da juventude. Foi lindo aquilo. Quem estava lá? Foi maravilhoso. Rafa, você não tem noção não. Que visitação de Deus, cara. Que graça. Poder conhecer gente tão legal como a Gabriela Rocha, chorando enquanto a gente pregava, pedindo para estar o ano que vem. Trava com o Rafa, eu quero estar. Orando com a gente, com a mãe dela. As pessoas que iam ministrar, elas bebiam. Sabe, a equipe do Theo, ouvindo o Júnior pregar, disse, cara, quando ele pediu para ficar de pé, eu já estava chorando.
Só que quem serviu a gente lá naqueles dias todos eram as pessoas de uma comunidade terapêutica, que estavam lá ajudando, limpando, varrendo, carregando, lavando o banheiro, ajudando. E sabe o que eu lembrei? Que eu era um garoto de uma comunidade terapêutica. Eu era o garoto da comunidade terapêutica, há anos atrás, lavando um banheiro, pedindo para Deus me dar uma família, pedindo para Deus me ajudar a cuidar de filhos, e só isso que eu queria. E eu estava ali, eu gravei vídeo com eles, para a esposa, para a cunhada, para a prima da manicure, da mãe, gravei para todo mundo, fiz vídeo ali, fiz uma sessão ali, abri um canal no YouTube para eles. Quando a gente inaugurou a igreja aqui, a gente estava aqui com amigos. Irmãos, é tão interessante esse lance de amizade. A banda Morada é talvez a maior referência de profissionalismo que eu tenho do meio. Eu não conheço ninguém como eles. E o Brunão é muito amigo. E aí depois de tudo isso, o Brunão, a gente se falando ali, tá eu, a Josi, pelo telefone, ele falou: olha, hoje a gente só faz a turnê. Dia 11 o Eli está aqui, o Eli Soares está aqui. A gente está emprestando a igreja para ele vir com Cacau Santos, Braguinha, Fininho. Se você é músico, você está entendendo o que eu estou falando. Essa turma toda vai estar aqui. Estou pagando nada para eles. Vão estar aqui, fazendo um som. É claro que eles vão colocar ali um valor para entrar. Mas eu era um menino da casa de recuperação. Eu era um menino lutando para não usar mais droga. Você entende isso? Eu era um menino que tinha saído de uma esquina. Eu estava em Jataí agora. Fui levar minha mãe. A cidade cresceu e tudo mais. Mas eu passo todas as vezes, umas 10 vezes por dia, da esquina de onde Deus me tirou. Todo dia. Eu passo lá umas 10 vezes. E eu olho lá. Eu só queria alívio, irmão. E Deus me levou para um lugar, e tem me levado para um lugar de descanso para a alma. Meu problema era a droga. E agora a gente quer ir para um lugar maior e fazer coisas grandes e chamar outras pessoas maiores. Só a graça de Deus pode fazer isso, nada mais. Só o favor de Jesus. E como é que a gente vai para esse lugar? Você não vai. Quanto mais você decide conhecê-lo, quanto mais você decide mergulhar nele, quanto mais você decide se entregar para ele, quanto mais você o deseja, quanto mais você deixa o seu jugo, quanto mais você toma o jugo dele, ele vai levando para o lugar que ele sonhou para você. Ele vai te conduzindo para esse lugar. A graça dele vai conduzindo você. E quando você tropeça, ele é manso e humilde. Ele não te condena, ele te ajuda, ele te ergue, ele te levanta. E ele diz: vamos continuar, meu filho, porque vai dar certo. Tem um Jesus aqui nesse lugar. Você veio buscar alívio, mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai receber o que você veio buscar. Mas a partir de hoje o seu GPS vai ser ajustado para uma rota de descanso para a alma. Meu plano, irmãos, era pequeno. Ele me levou muito além disso. Eu nem planejei isso. Eu não quero muito, irmão. Nem vaidade demais eu tenho, nem bonito eu sou para ter vaidade. Eu só quero poder obedecer Jesus e estar com a minha alma descansada, para poder cuidar de pessoas. Eu fui com a minha mãe para... Ela deve estar assistindo, ela é a fiscal da live. Ela diz depois se o áudio estava baixo ou alto. Tem hora que ela me manda mensagem no meio do culto: ó, pede para aumentar o áudio. Mãe, eu estou pregando. Eu fui com ela para lá porque ela estava cuidando dos nossos filhos, enquanto a gente estava lá no retiro de pastores. Nesse processo todo, meu avô faleceu, 96 anos. 96 anos. Viveu bem, viveu bastante.
É interessante que eu fiquei esse tempo todo falando sobre desentulhar poço, e eu me esqueci que o apelido do meu avô era Zé Poceiro. Meu avô era conhecido na cidade do interior do Mato Grosso do Sul por furar poço. Agora, o que eu quero dizer, eu fui talvez o primeiro crente da minha família. A minha família conheceu Jesus pela dor de ter um ente querido dependente químico. Eu fui o drogado, aquele de quem todo mundo escondia a bolsa, porque eu era um doente. Muito mais do que um sem vergonha. Eu era doente. Muitas vezes eu peguei o dinheiro e eu chorava, porque eu não sabia o que fazer com o dinheiro. A única coisa que eu sabia era a rota da boca. Isso não está escrito aqui, eu não ia nem dizer isso. Não tenho problema mais com isso nenhum. Eu fui o primeiro crente da minha família. De uma família que, sabe, conheceu um tal Jesus pela dor de ter alguém dependente químico. Imagina você não poder confiar num sobrinho seu, porque senão ele vai te roubar para usar droga. A minha mãe tinha que trancar a casa, eu tinha que sair de casa, ela tinha que trancar a casa, e eu não podia ficar lá dentro. E eu fui lá e conheci Jesus. E depois dessa era, o primeiro que faleceu foi o meu avô com 96 anos. Mas antes de falecer, ele conheceu esse Jesus. E ele não tinha força para descer nas águas do batismo. Então ele sentou numa cadeira, e um pastor jogou a água no rosto dele, e ele chorava, e ele estava ali, sabe, diante de um Jesus. E eu fui o motivo por uma família que buscou alívio. Mas em nome de Jesus, essa família vai encontrar descanso, porque depois do alívio é o que tem. E eu tenho certeza que o meu avô está com um corpo novo lá na Nova Jerusalém. E conheceu Jesus por causa de um neto que ele amava e quis, não sabia fazer outra coisa. Se você seguir a jornada de Jesus, Jesus tem coisas maravilhosas para te contar. Salmo, vamos terminar, Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Pode deixar na NVI mesmo. O Senhor confia os seus segredos aos que os temem, e o leva a conhecer a sua aliança. Ei, olha para mim, Deus tem segredos que nem a NASA sabe. Deus tem segredos que você não encontra, sabe, a resposta para eles no Google. Deus tem segredos. Deus é aquele que esquadrinha as regiões mais profundas da terra. Nós sabemos mais da lua do que dos oceanos. Sabia disso? Nós sabemos mais de Marte, de Júpiter, do que dos oceanos. Mas a Bíblia diz que Deus toma todos os oceanos na sua mão como uma concha. Ele chama todas as estrelas pelo nome. Se você edificar a sua cama no mais profundo do abismo, Ele vai estar. Se você subir no mais alto monte, no Himalaia, Ele vai estar também. Não tem o que Ele não saiba. Os olhos dele estão em toda parte. Esse Deus tem segredos. E quando você caminha nessa rota de descanso, além do descanso, você entra no radar daqueles que são íntimos de Deus. Irmão, Deus não está procurando adoração. Deus não está procurando uma igreja que cante bem. Deus não está procurando alguém que pregue. Deus não está procurando alguém que levante as mãos na hora certa. Ele não está procurando a adoração. O Deus que sabe todas as coisas está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu oro para que Deus te encontre. Eu oro para que o Jesus, o seu Jesus, não seja o rei que multiplica pães, mas que seja aquele pelo qual você escolheu comer da sua carne e beber do seu sangue. E era meio estranho isso, mas era um convite ao discipulado. A palavra discípulo significa, no hebraico a palavra é talmidim, no grego a palavra é matetes, que significa o aluno que se alimenta do que o mestre é. Você vai comer do pão que Ele multiplica em nome de Jesus. Se você veio na busca desse pão, você vai encontrar esse pão. Ele vai fazer chover maná do céu para você. Ele vai tirar a água da rocha.
Ele transforma a água em vinho, amém? Mas quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Você vai comer de tudo que Jesus pode fazer por você, mas a minha oração é para que você decida se alimentar de quem é, sabe, de quem Ele é, do Jesus vivo, aprender dele. Um guru não pode te dar isso. Um infoproduto não pode te dar isso. Um curso de internet não pode te dar isso. O único lugar onde você pode adquirir isso é quando você entrar para o seu quarto, fechar a tua porta, e o Deus que te vê em secreto, o Deus que te vê em secreto, ei, o Deus que te vê em secreto, o Deus que te vê em secreto. Pastor, mas eu perdi o meu secreto. Aprendi com o pastor Juscelio: você nunca perde o secreto. A diferença é quem é adorado no seu secreto. Todo mundo tem um secreto. O secreto da pornografia, o secreto da sonegação, o secreto da masturbação, o secreto da traição, o secreto das mensagens. Todo mundo tem um secreto. A diferença é quem te vê nesse secreto. O Deus que te vê em secreto. Deus pode olhar para o seu secreto. Ele pode olhar para o seu secreto. Ou o seu secreto é o lugar que você mantém guardado, porque você tem vergonha de mostrá-lo, até para a pessoa que mais te ama. Ninguém perde o secreto. O que você muda é a audiência de quem te assiste no secreto. Deus é a sua audiência. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não cabe no segundo lugar da sua vida. Ele não aceita esse lugar. Esse não é o lugar de Jesus. Ele quer sim te dar alívio. Ele vai sim acalmar os ventos, mas Ele quer ditar a maneira como você vai andar. Não dá para dizer: Cristo vive em mim, se o que eu faço Cristo não faria. Quem vive em mim? Tem um Jesus aqui hoje que dá alívio, mas que quer te levar para um lugar de descanso. Ganhe todo o dinheiro do mundo, meu irmão. Cresça, expanda, exploda no mundo, mas saiba que nada disso pode comprar o que só Jesus pode te dar. Por isso que a gente vê Cazuza cantando e dizendo que os heróis dele morreram de overdose, porque eram heróis que produziam e ofereciam alívio. O alívio que você busca em Jesus, ele é legítimo, e Jesus te oferece. Mas tem gente que busca alívio na droga, no sexo, na traição, no dinheiro. Alívio você pode comprar num evento, num show, numa roupa, mas descanso para a alma não. Descanso para a alma não. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde, e aprendei de mim, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber, a não ser que você queira contar. Mas eu sei que Jesus te vê em secreto, e Ele invade o seu lugar secreto, e Ele vai plantar em você um descanso que a medicina não pode explicar, que a psicologia não pode explicar. Você vai ter um sorriso no rosto, e você vai ter condição de erguer a mão, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras mintam, ainda que no curral não haja gado, ainda que dê tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e me exultarei no Deus da minha salvação, que firma os meus pés como da costa,
força e me faz habitar em lugares altos. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Feche seus olhos.